teachers, hello students. Como estão todos hoje? How are you today? Here is teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges. Estaremos juntos aqui aprendendo um pouquinho de inglês. Eu espero que vocês participem bastante. Vamos conferir o que nós temos na nossa aula de hoje. Então, essa é a aula 2, o objeto de conhecimento é construção de repertório lexical. O detalhamento é formas regulares e irregulares dos verbos no passado. Acréscimo de ED ou D nos verbos regulares. Então, fiquem bastante atentos e vamos nos divertir na nossa aula. Let's go! Bem, então vamos ver um pouquinho sobre o assunto que vocês viram lá na primeira parte da aula. Vamos retomá-lo e vamos ver um pouquinho mais sobre este assunto. E olha só, vocês estão observando aqui, ao lado dessa imagem aqui junto comigo, vários emojis. E a pergunta para vocês é, do you know emojis? A pergunta é, do you know? Você sabe, você conhece os emojis? Com certeza vocês já viram eles, né? Porque eles sempre aparecem lá na nossa conversa do WhatsApp, não é verdade? Então eles estão ali em todos os lugares. Então quando você vê aquelas carinhas características, não é? De emojis, você já sabe que são eles, certo? Vamos ver mais uma pergunta sobre eles. Do you know, novamente, né? Do you know, que é o verbo conhecer, saber. Do you know, você sabe, você conhece? The story behind them. The story, a história behind, por trás deles, por trás destes emojis. Como assim a história por trás? Como eles foram criados? Quem criou esses emojis, né? Qual foi a inspiração para eles? Então é isso que a gente vai ver neste texto que nós vamos explorar juntos. E eu quero que vocês fiquem atentos porque tem várias palavras destacadas. Dentre essas palavras, eu tenho certeza que algumas vocês já vão reconhecer, porque vocês viram na primeira parte da aula, e as outras eu vou falar à medida que a gente for dando uma olhadinha no texto. Vamos dar uma conferida. Então, o título ali é Irregular Verbs, Text. E o título do nosso text, do nosso texto é Who invented emojis? Who invented emojis? Então, olha aí, você tem, começando o nosso texto, uma WH question. Então, pergunta com WH. Dentre as perguntas com WH, nós temos what, temos where, temos why, temos whom. E esta aí é o who, que significa quem. Invented. A palavra invented é... A palavra invented é inventar, né? Inventou, inventaram. Ok? Com certeza vocês viram alguma característica que vocês viram na primeira parte da aula, não é? Invented. Quem inventou os emojis? Who invented emojis? Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando de verbos no passado. E esse verbo invent, ele está no passado. Ele está conjugado no passado. Então, ele ficou invented, inventou. Quem inventou os emojis? Então, nós vamos ver aqui com calma o que é que aconteceu, né? Como é que foi essa história aí sobre os emojis? Então, aqui vocês iniciam o texto, né? A palavra emojis com certeza vai se repetir várias vezes, porque ela é o assunto do texto. Então, já estou dando dica para vocês de dicas de leitura, certo? Estratégia de leitura. Então, palavras repetidas são uma grande pista que ajudam vocês a decifrar o texto. Então, emojis are a big part of modern communication. Então, nós temos aqui o verbo to be, né? Are, na forma conjugada no plural. Emojis são a big part, uma parte bem grande, né? Of modern communication. Olha só, a palavra modern parece com a nossa português, não é? Moderno, moderna, não é? Então a gente pode chamar essa palavra de cognata, porque ela é parecida com o português e praticamente o significado é igual.
Communication. E aí, o que vocês acham que é communication? Quem falou comunicação acertou. Então, esses emojis são parte, né, da comunicação moderna. They use pictures to convey a message. Então, eles usam o quê? Figuras para enviar uma mensagem, a message, ok? In a lot fewer characters. Como que eles enviam essa mensagem? In a lot fewer. Em vários caracteres, mas muito menos caracteres. In a lot fewer. Em poucos caracteres. Então, estes emojis são utilizados para isso, para você mandar uma mensagem sem você utilizar muita informação. But, olha aí a palavra mais, porém, contudo, who invented? Olha aí a palavra who de novo, né? Who, quem, o quê? Invented. Os invented você já conhece, né? Quem inventou this visual language? Então, palavra language, linguagem, né? Visual, imagem visual. Quem inventou essa linguagem visual? Agora vamos ver um pouquinho dessa história, né? In the late 1990s, né? Já no final dos anos 90, quem? A Japanese artist, um artista japonês, named. Olha aí, esse daí é um verbo, está conjugado no passado, né? Então, essa corzinha combina com a mesma com essa daqui, ó. Por que será, hein? Depois você vai me dizer. Qual é o nome dele? Shigetaka Kurita. Então, era o nome dele. O que esse artista fez? Created, verbo criar, inventar. Então, created. The first emoji. Então, ele que criou, ele que inventou o primeiro first emoji. He was working for a mobile communications company. Ele estava, olha, verbo to be no passado, certo? Tá em destaque, não é? Então, fiquem atentos a esses verbos em destaque também. Então, ele estava trabalhando por uma company, não é? Em uma empresa de communication, e a palavra mobile vem na frente. Uma comunicação, né, que você utiliza fora da sua casa. Uma comunicação móvel, mobile, ok? Called, olha aí, mais uma palavra em destaque. Called é chamado ou chamada, que é o nome da empresa, Entity Docomo. Então, ele trabalhava nessa empresa, este, né, artista. They were developing, no caso aqui a companhia, né, eles estavam desenvolvendo a new internet platform. Então, eles estavam desenvolvendo uma plataforma o quê? De internet, uma nova plataforma, é isso que estavam trabalhando. E aí, nesse momento que eles estavam trabalhando, o que aconteceu? Since it allowed for a limited number of characters, Kurita came up with the idea to replace words with pictures. Então, foi permitido que eles utilizassem um número limitado de characters, não é? Então, qual a ideia dele? Ele teve a ideia, né? Ele veio com a ideia de replace, substituir as words, que são as palavras, por pictures, figuras, imagens, né, que são os emojis. This would allow people, né, isso permitiria as pessoas to what? Communicate, comunicar-se longer messages, né, em comunicações mais longas, não é? While using less data, enquanto utilizariam less, que é menos informação, ok? Então, eles poderiam ter essa oportunidade de utilizar mais mensagens, né? Passar mais mensagens com menos informação. Over a decade later, né? Mais de uma década depois, later, Unicode created, olha aqui a palavra de novo em destaque, né? Created, criou a Universal Standard Set of Emojis. Então, essa empresa criou o quê? Um modelo de emojis. Então, eles criaram esses modelos. This meant, olha aí a palavra em destaque, isso significou o quê? People all over the world, pessoas ao redor de todo mundo, were, olha aqui, palavra em destaque, né? Were using the same emoji dictionary. Então,
qualquer pessoa do mundo estava utilizando esse dicionário dos emojis. Não importava em que lugar ela esteja no mundo, porque era o mesmo, certo? Então, elas tinham essa oportunidade. With everyone speaking, né? Com todas as pessoas falando, entre aspas, aqui, né? The same language, no caso, essa linguagem, né? Das figuras, das imagens. Os emojis easily became, olha a palavra em destaque aqui, tornaram-se a part of our everyday lives. Então, eles se tornaram uma parte das nossas vidas, né? Todos os dias. Tenho certeza que muita gente utiliza até hoje esses emojis, mas não sabia muito bem de onde que vinha essas informações, não é? E aí, para finalizar aqui o nosso texto, diz o seguinte: Did you know that the word emoji... Olha aqui, o did em destaque, certo? Você sabia que a palavra emoji, novamente outra palavra em destaque, is based, né? É baseada on the Japanese words, nas palavras japonesas para picture, que é imagem, que é a palavra i, da palavra emoji, and character, né? Caractere, que é a palavra moji, certo? Então, por isso, né, eles dizem que essa palavra foi chamada desta forma, ok? Uma pintura, uma imagem ligada a um caractere, certo? Então, ficou I, que significa picture, e character, que significa molde, né? Nas palavras em japonês, right? Bem, vocês puderam me acompanhar neste texto. E vocês observaram que tinha várias palavras em destaque, não é verdade? Então agora eu quero mostrar para vocês uma pequena tabela que vai falar sobre os irregular verbs. E aí, onde é que estavam os verbos irregulares lá no nosso texto? Eles estavam destacados em vermelho, né? Ou azul. Então, quem respondeu azul acertou. Eles estavam destacados em azul, que são os verbos irregulares. Então, nós vamos ver aqui a pequena lista que tinha ali no nosso texto. Vamos acompanhar comigo. Então, o primeiro é o was, que significa era ou estava. O verbo original dele é o to be, que significa ser, estar. Além dele, né, do verbo to be no singular, nós temos no plural, que é o were, que significa eram ou estavam. Também é do verbo to be, a base dele. Continuando, mais um outro verbo. O verbo came up, que significa veio, né? O verbo original dele, não é? É vir, to come, to come, to come. Então, falou sobre o nosso artista, né? Ele veio com essa ideia de criar os caracteres, né? As imagens. Mais um outro verbo que nós vimos também no nosso texto, meant, meant. O significado dele é significava, né? Lembre-se que a gente está falando do passado, certo? Então, a tradução deles todas é no passado. O verbo original dele é to mean, significar. Mais um outro verbo que nós vimos no texto é became, became, tornou-se, tornaram-se, tornei-me, ok? Ele pode ser conjugado com todas as pessoas dos pronomes, né? To become significa tornar-se, né? Esses são os verbos originais, são os verbos no infinitivo. E aquele lá é a forma deles, não é? No plural, no passado, conjugados no passado, ok? Então, vamos ver mais um pouquinho sobre os regular verbs. Bem, acompanhando agora comigo esses irregular verbs, vejo aqui. O que são os irregular verbs? O que são esses verbos irregulares? Acompanhe. Então, eles são verbos em inglês que, ao serem colocados no passado, o que acontece com eles? Eles não recebem o de, não recebem o ed, como os verbos regulares. Então, essas regras que vocês viram para os verbos regulares não se encaixam para esses verbos irregulares, os irregular verbs. Então, esses verbos, eles mudam completamente a sua forma ou se mantêm inalterados quando mudam para a forma do passado. Então, fiquem atentos a esses verbos, certo?
porque eles não têm regra. Então, o que eu sugiro para que vocês façam para estudar esses verbs? Leiam livros, ouçam várias músicas. Se quiserem fazer uma listinha com esses verbos, é interessante também, que aí você vai dar uma olhada, vai treinando também a pronúncia deles. Então, eles não têm regra para serem transformados para o passado, certo? Não coloco o D, não coloco o ED. A forma que você viu lá naquela nossa tabela é a forma dele conjugada no passado. Não tem regra para ele, você tem que estudar e memorizar, right? Vamos ver mais um pouquinho sobre eles. Bom, vamos ver mais alguns verbs que também são, né? Vocês vão ver eles conjugados no passado e que são irregular verbs, verbos irregulares. Observe que esses verbos que vocês vão ver aqui são um daqueles mais utilizados no nosso dia a dia. Como, por exemplo, nessa primeira imagem ali, ó. O verbo buy é o verbo comprar. Comprar é algo que a gente faz todos os dias, não é verdade? Então, esse verbo é muito utilizado. E a conjugação dele no passado é bought. 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 Aproveitem para pronunciar também aqui junto comigo, né? Olha a pronúncia, é bought. Bought. Então, o verbo buy, comprar, na forma dele do passado é bought. É um verbo irregular. Vamos ver mais um outro verbo. O verbo do também é algo que a gente faz todos os dias, né? Que é o verbo fazer, né? Eu estou fazendo comida, eu estou fazendo o quê? Atividades, né? Então, é um verbo muito utilizado também. A forma dele no passado é did. 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 Fofinho, né? Did. Então, este também é um verbo irregular. O verbo do, na forma do passado dele, é esta aqui, certo? E você tem que memorizar, tem que aprender, tem que anotar, ok? Vamos ver mais um. O verbo tomar ou beber, não é? Então, alguma atividade que a gente faz todos os dias. Então, esta atividade aqui, este verbo, ele também é irregular, tá? Então, o verbo drink significa tomar ou beber. A forma dele no passado é aquela dali, ó. Drank, drank, drank. Vamos treinando comigo aí, tá? Drank. Então, drink, bebi, bebeu, beberam, né? Ele pode ser conjugado com todas as pessoas, certo? Mais um verbo para a gente aprender aqui, né? Olha só, o verbo eat, que é o verbo comer, também é muito utilizado no nosso dia a dia, não é? Pois é, ele também é um irregular verb. E a forma dele no passado é essa daqui, ó. Ate, ate, ate. Então, essa é a pronúncia dele. Vocês puderam observar que o verbo ele não tem uma regra, não é? A forma dele é completamente diferente, né? De todas essa daqui, ó. Não tem nenhuma assim mais parecida, talvez só o did, né? Que tem o day. Mas as outras não parecem quase nada, né? O drink também, certo? Então não tem regra, gente. Estes verbos, né, são as formas deles conjugadas no passado, ok? Então são irregular verbs, verbos irregulares. E só para a gente não esquecer, anote aí, ó. Então, os verbos irregulares, a diferença entre eles, vamos conferir aqui junto comigo. A diferença entre os verbos regulares e irregulares é a seguinte, ó. Lá no comecinho, regular verbs terminam em quê? A conjugação deles. Terminam em D, terminam em ED, terminam em IED, né? Você tem essas regras, porque são verbos regulares. O que não acontece com os irregular verbs, que eles não possuem regra, não tem regra para eles. A regra é você study, estudar. E vamos ver mais um pouquinho mais exemplos com verbos irregulares aqui junto comigo. Olha só, mais um verbo irregular que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. Está aqui no nosso exemplo aqui dos nossos personagens, né? A Victoria e o Sammy, certo? E aqui tem uma frase, não é? Deles estão aqui numa party, numa festa, muito legal, certo? E aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Yesterday, ontem, we went, né? We, que significa nós, went. Went é o quê, ó? É a forma do passado do verbo ir para.
Então, nós fomos to a nice party, uma festa super legal, super bacana. And we had, o que é esse had que está em destaque aí? Tá aqui, ó. Esse had é a forma do passado do verbo ter, que é have. Nós tivemos, né, a wonderful time. Nós aproveitamos muito, né? Nós nos divertimos. Então, essa expressão had a wonderful time é que nós nos divertimos, nós aproveitamos bastante, né? Nós celebramos juntos, ok? We had a wonderful time. Então, o verbo go, que é super utilizado, né? Que é o verbo ir para. Nós estamos sempre utilizando ele, né? Ah, para onde você vai? Vou para tal lugar. Então, para onde você foi? Eu fui para tal lugar. Então, esse fui que você vai conjugar em inglês é went, ok? Assim como o verbo have, que é o verbo ter ou possuir, a forma dele no passado, a conjugação dele é had, had, had. Então, esse H tem um som de R, né? Had, ok? Continuando, vamos ver outros exemplos também com mais verbos. Vamos lá. Agora, a nossa próxima personagem é a personagem Potira. Vamos acompanhar o que ela fez aqui. Então, aqui diz o seguinte, ó. Last semester, no semestre passado, I read, olha aqui, a palavra em destaque é read, ok? About emojis and knew many interesting information about their history. Então, o new também está em destaque aqui. Vamos ver esse read? Então, o read é o passado do verbo read, que é o verbo ler. Então, ela leu sobre o quê? Eu li sobre emojis. Ela leu sobre os emojis. E knew, o que é esse knew? O verbo knew é a forma do passado do verbo know, que é conhecer ou saber. Então, ela conheceu, ela soube muitas informações interessantes sobre a história dos emojis, né? Então, você pode observar aqui que ela tem um livro em mãos, né? Com as fotos, né, dos emojis, com os exemplos dos emojis. Então, o que ela fez no semestre passado? Ela leu sobre eles. Então, ela ficou conhecendo um pouquinho mais da história desses emojis, certo? Então, novamente, aqui para a gente ficar atento, o verbo knew é a forma do passado do verbo know, que é o verbo saber e conhecer. E o verbo read é a forma do passado do verbo read. Mas, professora, teacher, você está lendo a mesma coisa, não é a mesma palavra? Olha só, vocês podem ver que é a mesma escrita, tá? Porém, a pronúncia é diferente, tá? Esta pronúncia é como se fosse falar a palavra vermelho, tudo bem? Deste verbo aqui, tá? Na forma do passado, ok? Então, quando você lê esse verbo no passado, a pronúncia que você vai utilizar é a mesma da cor vermelha, né? Do vermelho, que é red. Read. Então, I read, ok? E o verbo no presente, a gente fala read. 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 Então, pode até parecer que é tudo igual aí, não é? Mas a pronúncia é diferente, tá? Então, no passado, você lembra da cor vermelha, que é a mesma pronúncia, red, red. E no presente, a pronúncia, né, do presente aqui do verbo é read. Read, read. Tudo bem? Então, só esse detalhe que é diferente aí. Vamos ver mais alguns verbos? Let's check. Vamos ver agora o verbo run, certo? Que é o verbo correr. Run, run. A forma do passado dele é ran, 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 ok? Run, ran. Continuando, o próximo verbo é say, 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 que é o verbo dizer. Como é que é a forma dele no passado? Tá aqui, ó. Said, said, said. Eu disse, ela disse, nós dissemos. Said, said, said. Próximo na lista nós temos o verbo see, 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 que é o verbo ver. A forma desse verbo no passado é só, só, só. Parece com uma palavra só mesmo, né? Em português, tá? Só, ok? Só, só.
O próximo verbo que nós temos aí é o verbo sing. Sing. Sing, que é o verbo cantar. A forma deste verbo no passado é sang. 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 Então, vamos treinar novamente aqui comigo esses verbos? Então, são verbos que a gente utiliza bastante também no nosso dia a dia, né? Começar aqui com correr. Como é que é no passado? Ran. 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 Aproveitem para repetir junto comigo e treinar a pronúncia. Próximo verbo dizer no passado é said. 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 Em seguida, nós temos o verbo ver no passado, que é saw. 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 Bem parecido com uma palavra nossa em português, né? Só. E aqui o verbo cantar, né? O verbo cantar no passado é sang. 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 Então, ran, said, saw, sang. E para a gente não esquecer, vamos ver o nosso quadro de novo aqui. Então, a diferença entre os verbos regulares é que os verbos regulares terminam em D, ED ou IAD. E os irregular verbs não possuem regra. Então, acompanhe comigo agora um pouquinho mais sobre os verbos irregulares através de um pequeno vídeo. I slept very early at night. In the morning, I woke up at 6 a.m. After my breakfast, I wrote some emails. Vocês puderam observar algumas atividades que eu fiz aí no dia a dia, não é? Vamos conferir aqui comigo esses verbos? Então, olha só, a primeira frase que vocês viram aí no vídeo com a teacher Cláudia, I slept very early at night. Eu dormi muito cedo ontem. O verbo foi o sleep, que é o verbo dormir. A forma dele no passado é slept, 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 que é um verbo irregular também. A segunda frase foi in the morning I woke up at 6 a.m. Então, de manhã eu acordei, I woke up, às 6. Então, o verbo wake up, acordar, no passado é woke up, woke up. E finalizando as minhas frases, né? After my breakfast, depois do meu café da manhã, I wrote some emails. Eu escrevi alguns e-mails. Então, o verbo escrever no passado é wrote, wrote. Então, no presente é o write, ok? Então, nós temos aí os verbos no passado. Slept, que é o verbo dormir, né? Woke up, acordei, acordaram, acordamos. E o verbo wrote, né? Escrevi, escreveram, right? Então, espero que você tenha acompanhado bem os nossos verbos irregulares.